Hoje vamos estar falando sobre planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é uma colheita de todas as informações da sua vida, desde o momento em que você iniciou os seus trabalhos, seja lá na infância, na adolescência, ou na sua juventude, até o dia que você se apresenta para poder levantar essas informações. Muitos começam a trabalhar e estão preocupados com pagar as contas do seu dia a dia, mas não estão pensando no que vem pela frente. E aí faltam informações desde esse início até o fim de como ele poderia obter um melhor benefício na parte previdenciária. E pensam muitos apenas quando eles forem se aposentar. E aí pensam, a hora que eu tiver aí mais de 60 anos, ainda estou novo, não é o momento. E esquecem que o planejamento, ele vem para trazer informações para você. Esquecendo, às vezes, que você, nesse caminho até a aposentadoria, pode passar por alguma situação. Você pode ter uma doença, você pode sofrer um acidente, e nesse período você ficar sem poder trabalhar, sem poder exercer a sua atividade laboral, sem ter ganhos. E aí entra também o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário vão trazer as regras de o que você tem que fazer para ter os benefícios. Quais benefícios? Qual o valor desses benefícios? Exemplo, para as mulheres que podem ter direito a receber no período da gravidez, depois do nascimento do seu filho, o salário maternidade. Com o planejamento, ela pode ter, ao invés de um salário, 2 salários maternidades, aumentando às vezes a forma de contribuição. Exemplo, ela trabalha registrada numa empresa e abre uma MEI e contribui nessa MEI. E aí ela vai ter o salário maternidade da empresa e da MEI que ela contribuiu. Uma outra situação anterior à questão da aposentadoria seria se você ficou incapacitado de trabalhar, seja pela doença ou por uma enfermidade que você vai ter, que vai se agravando, ou um acidente que você possa sofrer. E aí esse período, você sofreu um acidente e não pode trabalhar, você precisa estar contribuindo para ter direito a um auxílio. Se você sofreu um acidente e precisa aí receber um benefício, além da sua incapacidade, da sua impossibilidade de trabalhar, você precisa também estar contribuindo. E para alguns benefícios você tem que ter mais de 12 contribuições anteriores. Isso faz toda a diferença na hora de você ter esse benefício. Ou a pessoa trabalhou muito tempo registrado e depois se afastou e já está aí há algum tempo afastado sem contribuir. Se você ficar muito tempo sem contribuir, você vai perdendo direito a esses benefícios, como o salário maternidade, como a impossibilidade de trabalhar com um benefício por incapacidade, e até mesmo vai interferir no valor que você vai receber na sua aposentadoria. Uma outra questão também que tem é você poder contar tempos que você trabalhou na zona rural, ajudando a sua família, lugares que você trabalhou que tinham insalubridades pelo calor, pelo frio, por ambientes que são sujeitos a elementos tóxicos. Isso daí dá uma contagem de tempo a mais, mas que precisa de documentos de serem fornecidos pelas empresas, que é o PPP. É um documento que comprova que você trabalhou com insalubridade. Não adianta você só ter um contra-cheque e lá falar pagamento de insalubridade. Você precisa de ter esse documento também, que é exigido na contagem desse tempo na área previdenciária. São várias informações de tempos que você pode agregar. Outro exemplo é quem fez o serviço militar e pode contar esse tempo também para agregar valor e tempo na sua aposentadoria. Algumas pessoas, com essas contagens a mais, podem se aposentar usando regras hoje que antecipam a aposentadoria. O homem poderia, ao invés de aposentar aos 65 anos, aposentar-se aos 57, contando esses períodos e esses tempos para agregar ele essa contagem e diminuir o tempo e aumentar o ganho que ele tem. Então, as vantagens que nós temos quando nós falamos em planejamento não é só prever lá na frente, daqui 20, 30 anos o que eu vou receber. É já ver agora o que eu preciso fazer para melhorar as minhas condições, para quando eu chegar, cumprir o tempo e os requisitos para aposentar, eu poder ter o melhor benefício. Vou dar um outro exemplo. Pessoas que trabalharam registrado e com ganhos altos. E depois, num determinado momento, essa pessoa saiu daquela empresa e começou a trabalhar por conta própria. E daí baixou as contribuições dela no mínimo. Ou ainda fez um tipo de contribuição que só vai dar direito à aposentadoria com um salário mínimo. E todas aquelas contribuições altas que ele tinha antes, quando estava na empresa, agora vão ficar perdidas por falta de orientação de como contribuir. O código que você usa para contribuir
pode alterar o direito ao benefício que você tem. Nesse caso, da pessoa que trabalhou na empresa e depois foi para a iniciativa privada e fez uma contribuição sobre o salário, não é só diminuir a média, mas dependendo do código que ele utilizou, aquela contribuição só vai dar direito a um benefício de um salário mínimo. E se ele tivesse feito a mesma contribuição num outro código, faria uma média daquela contribuição alta anterior com essa contribuição mesmo mais baixa e teria um salário intermediário. São informações que a gente vê caso a caso. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas contribuições, tem outros que ainda nem pensaram sobre isso, não tem informação alguma. Então é importante você buscar conhecer os seus direitos, é importante você ter essas informações com antecedência para ter tempo de planejar e você conseguir aproveitar todas as contribuições que você teve e ter um melhor benefício. Siga nas nossas redes sociais para você ter mais informações como essa. Porque o nosso interesse é que você saiba o que você tem de direito e usufrua o que tem de melhor para você.